E aí, pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Eu Programando. Quero lhes dizer que é uma satisfação tê-los aqui novamente acompanhando os vídeos do canal. Hoje, na aula de hoje, iremos dar continuidade à playlist de certificação Java, continuando a falar sobre strings, hoje especificamente sobre concatenação e imutabilidade. Tá certo? Antes da gente começar, não esqueça que eu sempre falo para vocês, ativa o sininho aí, se inscreve no canal e principalmente, o que eu sempre peço, não esquece de compartilhar o canal com aquela pessoa que você sabe que está interessada em aprender programação ou tirar a certificação Java. Beleza, galera? Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Tá? Eu fiz aqui uma classe hoje para nossa aula. Ela é uma classe bem simples. Se vocês pararem para pensar de verdade, nós já estamos usando concatenação de strings há bastante tempo, tá? Por quê? Porque é útil para fazer isso aqui, ó, que a gente sempre faz. Quando a gente quer apresentar um valor de uma variável dentro de um system.out.print, tá? Então, quando a gente faz esse mais aqui, ó, e um dos operadores é uma string, então esse mais, na verdade, nós não estamos fazendo operação matemática. Nós estamos fazendo exatamente o que é que essa aula fala, que eu falei para vocês, que é uma concatenação, tá certo? Então, isso é o que nós chamamos de concatenação de strings, ou seja, é quando você tem uma string e você você adiciona uma nova string, você adiciona um novo texto naquela string. A explicação é essa. Porque como é não adicionar um novo valor à string, por que eu não posso dizer isso? Porque senão eu estaria desmentindo daqui a pouco quando nós estivermos falando sobre imutabilidade, tá? Mas então basicamente eu tenho um texto e eu estou querendo colocar mais texto. Estou querendo completar um nome ou formar nomes. Vou mudar esse exemplo aqui. Por exemplo, a gente tem nome. E aí eu vou colocar o sobrenome. E aqui eu venho e digo qual é o nome completo. E aí qual que é meu nome completo? Meu nome completo, ele é meu nome, espaço, meu sobrenome. Certo? Então, o que eu fiz? Eu tenho dois campos, que um representa nome e outro sobrenome, mas quando a gente vai mostrar isso na tela para o usuário, a gente precisa mostrar num campo só, né? E aí, o que a gente faz? A gente concatena as strings de nome e sobrenome, e aí a gente apresenta, ó, um valor único, ou seja, tudo isso aqui é um único texto. Beleza, pessoal? Então, basicamente, tá? Da forma mais rasa possível, a concatenação de string, ela é isso. É quando você quer colocar mais texto em cima de um texto já existente. Tá certo? Então, vamos trabalhar com algumas coisas. Voltando aqui para o nosso valor original. Tá? Aqui é o nosso S, né? E aqui embaixo eu chamei de S2, tá? Então, ó, o que eu quero mostrar para vocês? Primeiro de tudo, o que vocês acham que vai imprimir nessa operação aqui embaixo? O que vocês acham que vai imprimir? Para o vídeo, depois volta aqui. O que vai imprimir, pessoal? Vai imprimir assim, ó, resultado, tá? Ou seja, nós começamos com uma string, tá? E aí, o que eu estou fazendo quando eu faço mais? Lembrem, eu estou fazendo uma concatenação. S e S2 são strings, não são números. Mas Adriano, 1 e 2 são números. Sim, mas lembrem, esses números estão dentro de
aspas duplas. Sempre que você vê aspas duplas, nós estamos trabalhando com strings, ou seja, nós estamos trabalhando com textos. Tá? Então, são cadeias de caracteres. E aí, o que acontece quando a gente usa dois supostos números, mas que na verdade são strings? Nós estamos fazendo uma concatenação. Tá? Então, quando a gente executar esse código aqui, o nosso método main vai ser resultado igual a 12. Por quê? Porque nós não estamos fazendo uma soma, nós estamos fazendo uma concatenação. E se eu vier aqui e disser que agora é int, S2. E aí, o que vai imprimir? Para o vídeo e depois vem aqui obter a resposta. Pessoal, também vai imprimir 12. Por quê? Vamos lá. Vamos tentar entender, tá? E aqui a gente precisa entender concatenação de string. Mas, Adriano, tu falou que porque era string, não ia fazer a soma e sim ia fazer uma concatenação. E agora que tu mudou para um inteiro, não deveria fazer a soma? Mais ou menos, pessoal. Tem uma forma da gente imprimir o resultado fazendo a soma? Tem, mas deixa eu explicar o que aconteceu aqui para vocês entenderem o que está acontecendo. Basicamente, o que aconteceu aqui, ó, digamos que eu crie uma string, string res, tá? Que é o resultado, e aí eu digo que res vai receber 1 mais 2. Não pode. Por que não pode, pessoal? Muito simples. Res é uma string. 1 mais 2 me retorna um valor matemático. Mas percebam o que eu vou fazer aqui. Para fazer funcionar, eu adicionei uma string na operação. Então, o que acontece quando a gente adiciona uma string na operação, pessoal? A operação, ela inteira se transforma numa string. Ou seja, se algum dos elementos de uma operação, você vê o mais sendo usado e um desses elementos for uma string, toda a operação se transforma em uma string, tá certo? Então, ó, se a gente vier aqui agora e colocar o nosso res, olha o que acontece quando a gente vai imprimir. Tá? Só que o que aconteceu? Tá? O que aconteceu? Vamos lá. É uma regra que, na verdade, eu pulei. Na verdade, tem uma regra que eu pulei. Deixa eu falar para vocês. Toda instrução, toda operação, ela sempre é da esquerda para a direita. Olha só, na verdade eu vou mudar aqui. Começou com uma string, todo o resto é string. Começou com uma soma numérica. O Java ele vai avaliando até onde é número e aí ele retorna, tá? A primeira operação que ele fizer com strings, a partir daí passa a ser string. Como que eu sei? Vamos lá. Opa, faltou um mais aqui. Tá? Olha só. Olha o que tem no meu resultado aqui. O meu resultado ele tem 1 mais 2, ou seja, o que vai acontecer? O que acontece quando o Java avalia toda essa expressão aqui? Eu vou explicar para vocês. Ó, 1 mais 2 é 3. Oh, que travada, hein? Nossa, que feio. 1 mais 2, 3. Mais 1, 4. Mais 1, 5. Mais string, 5 virou string. Mais 1, 51. Tá? Por que ele não somou o 5? Porque agora, tá? Essa string bem aqui, ela transformou toda essa expressão em uma string. E aí, o nosso resultado vai ser 51. Tá? Por quê?
porque tem essa string aqui, que é 5, e nós adicionamos agora, porque a gente sabe que é uma string. Se é uma string, tudo que vier depois vai ser, na verdade, mais 2, mais 3. Você quer ver um negócio? Se eu fizer aqui um menos 1, não funciona, tá? Mais 31. E se eu fizer um menos 1 aqui? Vocês entenderam? Ou seja, enquanto ele não encontra uma string, é uma operação matemática. Tá? O que ele vai imprimir aqui? Vamos lá. Tenta pausar o vídeo aí e descobrir o que vai imprimir. Aí depois você volta para ver a resposta. Vamos lá. O que ele vai imprimir, pessoal? Eu tenho 1 menos 2, vai dar quanto? 1 negativo. Mais 1, 0. Mais 1, 1. Mais string, virou string. Então, o 1 agora é uma string. Mais 1, 1, 1. Mais 2, 1, 1, 2. Mais 31, 1, 1, 2, 31. Ou seja, vai resultado 1, 2, 31, 11.231. Tá? Então, basicamente, é isso que vai imprimir essa nossa operação aqui. Tá vendo? 11.231. Então, cuidado, porque isso com certeza vai cair na prova. E se você não tiver afiado nesse negocinho aqui, você pode vir a falhar. Tá certo? Agora eu vou mudar aqui, ó. No lugar do 1, eu vou colocar o S. Muda alguma coisa, pessoal? Não muda nada. Por quê? Porque o S é um inteiro. No lugar do 2, eu vou colocar o S2. Muda alguma coisa? Também não muda nada. A menos que esses caras eles sejam string. E aí, se eles são string, muda alguma coisa? Muda tudo. O código ele não vai nem compilar. Por quê? Porque menos ele não tem nada a ver com concatenação. Então, eu não posso subtrair de uma string. Porque, na verdade, quando a gente faz o mais, nós não estamos somando uma string, nós estamos concatenando. Então, não é uma operação matemática, tá? É uma operação funcional do Java. Então, a gente teria que mudar aqui. Opa, agora voltou a funcionar. O que vai imprimir? Para de novo o vídeo e depois vai enviar a resposta. Então, pessoal, o que vai imprimir? Se o primeiro elemento, vamos voltar lá para o nosso raciocínio lá atrás. Se o primeiro elemento é string, tudo que vier daí para frente vai ser string, tá certo, pessoal? Então, S mais S2, ou seja, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 31, tudo isso junto, ou seja, 231, 111 mil, 12.111.231. Esse vai ser o nosso resultado, porque nós não estamos fazendo soma, nós estamos concatenando strings, porque o primeiro elemento é uma string. Beleza, galera? Então, dito isso, eu vou fazer agora vou agora apresentar para vocês um outro método, que é o nosso concat, tá? Ou seja, a string ela permite não, na verdade, ela não permite nada, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai entrar na classe string. Sim, você pode, se você tiver aí o Visual Code ou qualquer IDE, basta você segurar o Ctrl em cima da sua classe e dar o clique do mouse e você consegue ver originalmente o código da classe, tá? Então, aqui a gente tem que a string ela é uma classe final, ou seja, o que ela é uma classe? Por que ela é final? Eu não posso fazer isso aqui, pessoal. Eu não posso estender uma string, tá? Uma classe string, porque ela é final, ou seja, ela não vai poder ter filhos, tá? Ela não vai poder ter herdeiros.
Aqui nós estamos falando de herança, orientação a objetos, e quando chegar lá, a gente vai voltar nesse tópico com mais calma. Tá? Mas basicamente a string é uma classe final e ela tem um monte de atributos e métodos. Tá? Aqui os construtores da string, todas as formas que a gente pode construir uma string, tá certo? Ó, vários construtores que tem várias regras. Você pode vir aqui e navegar. Ó, isso aqui significa que esse construtor, na verdade, esse construtor ele já não é mais usado, tá? Ou seja, desde a versão 1.1 que isso aqui já foi deprecated, ou seja, não use mais, por favor. Evitem usar métodos deprecated, mas eles existem para que não quebre códigos em produção. Isso é muito comum nas APIs de Java. Se a gente procurar aqui em algum momento, a gente vai achar um método chamado concat. Tá, pessoal? Deixa eu colocar aqui a abertura do método, que eu acho que fica mais fácil. Tá? Então, pronto. Ó. Temos um método chamado concat, que é esse método que nós estamos usando aqui. Bora ler o que ele faz, tá? Ele recebe uma string como parâmetro. Isso aqui é importante, vou já mostrar para vocês. Verifica se essa string é vazia. Se a string for vazia, ela retorna a própria string. Ou seja, se eu vier aqui e dar um sconcat para S2 e não tiver nenhum valor aqui dentro, é o meu próprio S, tá? O que o método retorna é o meu próprio S. Se tiver um valor aqui dentro, aí ele chama esse helper, tá? Que vai fazer um concat dessas duas strings. Isso não é importante para a gente agora, tá? Mas se você quiser, você pode também, ó, botão direito, você consegue entrar no conteúdo do helper que tem o código aqui de concatenação, tá? Isso vai já a gente vai voltar aqui, tá, pessoal? E aí, vamos lá. O que acontece? Olha só. Eu vou tirar o res daqui. Ele não é mais importante. Não, vou deixar o res, na verdade. Vou deixar o res. Que eu quero que vocês vejam que tipo, o resultado vai ser também a concatenação de 1 com 2. Ou seja, tudo isso aqui é exatamente como se fosse o nosso mais. Certo? Obviamente, sem fechar o parênteses aqui. Tá? Mas todo aquele código do método concat, ele é exatamente como se fosse o nosso mais, quando nós temos duas strings do lado da operação. Então, ó, quando eu executar aqui o método main, você vai ver que o resultado é igual a 1, 2, que é exatamente, exatamente se eu vier aqui, tem que tirar esse cara, e fizer isso aqui, tá? Por quê? Porque nós estamos fazendo concatenação de strings, tá certo? E só que, como eu sempre falo para vocês, a prova ela não vai facilitar. E aí eu vou mostrar para vocês mais um uso do método concat e a gente já vai entrar no nosso próximo assunto. Olha só, percebam uma coisa aqui. Eu chamei o método concat. Não vai fechar? Caramba! Tá? E agora eu estou dando o concat do S com o S2 e eu vou imprimir S. Pausa o vídeo aí e me diz o que ele vai imprimir aqui. Depois volta para ver a resposta. Eu vou te dizer exatamente o que ele vai imprimir aqui. Ele vai imprimir resultado igual a 1. Por que resultado igual a 1, Adriano? Por que não resultado igual a 3? Né? Já que igual a 12, igual a 1, 2. Já que eu estou concatenando as duas strings. Muito simples, pessoal. E aqui entra um dos tópicos que a certificação ela costuma pegar muita gente, que é o seguinte: a string ela é imutável. O que é a palavra imutável? É exatamente o que você está entendendo. Ela não muda nunca. Uma vez atribuído um valor a uma string, aquele valor ele não muda nunca, a menos que você atribua um novo valor. Basicamente é isso aqui, pessoal. Como é que eu faço para mudar a minha string? Eu faço assim, ó, S recebe S mais 2.
tá? Então, eu estou concatenando o valor de S desse lado aqui, mas se eu não atribuir esse valor novamente à string, isso aqui ele não vai surtir efeito nenhum em S. Lembram da aula de ontem? Da aula de ontem não, né? Da última aula, que ontem para mim, né? Você pode estar vendo lá na frente, né? A aula. Lembra da última aula que eu expliquei sobre o pool de strings? Então, basicamente, o que acontece? A gente vem aqui, cria o S na stack. Eu não vou desenhar tudo, tá, pessoal? Senão a gente vai demorar uma vida aqui. E aí, a gente cria uma string que ela vai ter o valor 1, tá? Quando a gente faz essa concatenação aqui, ó, quando eu faço esse s.concat aqui, tá, voltando. Na verdade, a gente já fez o S2, né? E aí, o que acontece? A gente vai ter um novo objeto string que vai receber o valor 2. Tá? S aponta para S1, para 1, S2 aponta para string que contém o valor 2. Quando eu chego aqui nessa linha, olha só, eu faço assim. Vou tirar essa linha aqui. Na verdade, vou tirar essa linha aqui, na verdade. Por que não deu certo? Tá, porque eu não estou fazendo uma operação nenhuma aqui, né? Ficou um valor solto. Vou deixar aqui, tá? Agora eu quero que vocês vejam o seguinte, ó. S.concat S2. O que acontece aqui nesse momento? Acontece nesse momento que o Java ele cria uma nova string no pool de strings, tá? Que ela concatena o 1 e o 2. Só que, olha só, ele criou uma nova string, tá? Ele não mudou essa string aqui, ó. Essa string aqui, ela não foi alterada, tá? O 1 continua sendo pura e simplesmente a string 1, tá? Digamos que eu venha aqui e faça o seguinte: S recebe S.concat S2. Nesse caso, o que acontece? Esse ponteiro morre e S passa a apontar para a nova string. Então, se eu não atribuo ao S o valor do concat, o que acontece? O S continua tendo o valor 1. Vamos ver funcionando? Não atribuir novamente o concat à string. Ó, resultado é 1. Por quê? Porque esse concat ele aconteceu nessa linha e depois que passou dela, não aconteceu mais nada, tá? E se eu vier aqui e mudar o S para receber agora o novo valor, o que acontece com a nossa string S? Agora sim ela recebe o resultado da concatenação, tá certo? Assim como se eu vier aqui e concatenar aqui no System Out o S com S2, e aqui embaixo eu reimprimir S, ó, eu estou fazendo de novo a concatenação aqui, tá? S mais S2, e aqui embaixo eu vou imprimir o valor de S. Vocês vão perceber que aqui vai imprimir o 1 e o 2, por quê? Porque eu estou concatenando as duas strings, mas aqui continua 1. Por quê? Porque eu nunca reatribuir S mais S2 a S novamente. Então, se você parar para pensar, no pool de strings, de novo, nós vamos ter uma string, duas strings,
3 strings, tá? Porque ele vai criar uma nova string, tá certo? Mas ninguém nunca está acessando essa string aqui. Como não tem ninguém apontando para ela, ela está pronta para ser recolhida pelo Garbage Collector imediatamente, tá certo? Então, isso aí o Java fez e não tem, a string ela não muda se você não associar novamente o novo valor a ela. Então, strings são imutáveis. Até que você faça S igual recebendo um novo valor, S sempre vai apontar para 1, mesmo que você altere e você use esse valor em diversos lugares diferentes. Se não houver uma nova atribuição, a string para a qual S aponta vai ser a string 1, tá certo? Então, quando a gente fez aqui o nosso concat, ou seja, s.concat s2, como eu não atribuí, mesmo tendo usado o valor de s e concatenado com s2, a gente nunca atribuiu esse valor de concatenação a nenhuma variável e nem reatribuiu ao s, então s continua apontando para a mesma string, tá? Outra coisa sobre imutabilidade, tá, pessoal? E é isso que é importante também você entender. Esse valor aqui, não apenas ele não reatribuiu ao S, como ele nunca vai alterar essa string, tá? Expliquei aqui para vocês, ou seja, mesmo que eu faça a reatribuição, eu não estou mudando a string, eu estou apontando o S para uma nova string. A string original que estava em S, que é o 1, nunca vai mudar, nunca. Todas as operações de concatenação que você fizer com a string, com essa string aqui, ela só vai sair criando novas strings, tá certo? No pool. Ela nunca vai alterar o valor original 1 criado lá no pool de strings, tá? Para a gente fechar, ó, o que é o nosso simple concat lá dentro da classe string quando é chamado na classe concat? Se você vier vendo aqui, ó, ele vai fazendo, tem a S1 e a S2, aí recebe first, recebe second, aí ele vai tratando aqui, faz um mix, parará, pererê, pororô, e no final, ó, o que ele retorna? Ó, ele retorna um null string que em algum, ó, tá aqui. Ó, se o index coder for latim, return, olha aqui, ó, olha essa sintaxe aqui, eu já expliquei para vocês, ou seja, vai criar um novo objeto, tá, pessoal? E ó que curioso, nem eu me lembrava disso. O concat, na verdade, vai criar um novo objeto que não está no pool, tá? Por que não está no pool? Porque está dando um new string. Você lembra nossa última aula sobre strings, que eu expliquei para vocês o pool de strings? Então, new string está criando uma nova string na heap do Java, beleza? Então, ele nunca está alterando a string original, e é isso que nós temos a falar sobre imutabilidade e concatenação. Adriano, mas tem um monte de outras coisas que eu quero perguntar primeira coisa, faça o código aí na sua IDE, aí no seu editor, faça os seus próprios testes, veja como se comporta, e qualquer dúvida, já expliquei várias vezes para vocês. Todos os meus contatos estão aí embaixo. Pode entrar em contato comigo para tirar a sua dúvida. Pode perguntar aí no canal, não tem problema nenhum. Pode perguntar no Facebook, enfim, fique à vontade que eu vou esclarecer toda e qualquer dúvida que você tiver sobre esse assunto. Tem muita coisa para falar ainda sobre isso? Tem muitos cenários que a gente não explorou aqui no vídeo? Tem. Todos eles nós vamos explorar quando nós começarmos a fazer os nossos exercícios, tá? Quando a gente começar a fazer os nossos simulados para a prova, vocês vão ver que a gente vai começar a esbarrar em várias questões que nós não vimos no vídeo, mas o vídeo é para lhe introduzir o assunto e lhe dar insumos para estudar mais. Tá certo, galera? Então é isso, é tudo que nós tínhamos para falar. Mais uma vez quero agradecê-los de coração. Não esqueçam, por favor, de indicar o canal para aquela pessoa que você sabe que está interessada em aprender programação ou tirar a certificação Java. Beleza, galera?
Por hoje era isso. Um beijo no coração de vocês, um forte abraço e até a próxima.